foco da aula de hoje vou explicar para vocês por que a mente de vocês os mantém aonde vocês estão, tá? Muitos de vocês estão no buraco hoje, no buraco financeiro, né? Eu sei que muitos de vocês estão aí com dificuldades financeiras, mas eu vou explicar hoje o porquê que existe a dificuldade financeira na vida de vocês, tá? Eu vou falar sobre a mente, vou explicar como que a mente funciona, vou falar um pouquinho de consciente, subconsciente, programação mental, mas o objetivo principal aqui hoje é deixar vocês, expandir um pouco a consciência de vocês para a verdade. Tá, gente? Eu tomei uma decisão que a partir de agora, a partir dos meus últimos meses de trabalho, eu tenho focado diretamente num grupo de pessoas apenas, tá? Num grupo de pessoas, que é aquelas pessoas que querem alcançar o sucesso, mas que entendem que o sucesso não acontece por acaso. E eu quero perguntar para vocês, quem de vocês quer o sucesso e sabe que o sucesso não acontece por acaso, que é preciso fazer alguma coisa, que é preciso correr atrás, que é preciso fazer as coisas e que está disposto a fazer as coisas, diga eu. Diga, eu sou essa pessoa, eu sei que o sucesso é responsabilidade minha, que se tiver que acontecer é responsabilidade minha, mas que sabe também que tem que aprender. E é óbvio, é por isso que você está aqui. Eu quero saber quais são as pessoas que têm essa consciência. E por que eu estou perguntando isso? Porque essa aula não é para quem procura botão mágico. Eu tenho uma raiva de quem procura botão mágico que só eu sei. Entendeu? Eu tenho raiva, de verdade. Eu fico nervoso, irritado com esse tipo de gente. Por quê? Porque a pessoa que acha que tem botão mágico sempre vai culpar os outros. Não importa o que você faça, não importa o que você entregue, a pessoa vai reclamar. A pessoa vai reclamar e ela vai culpar o mundo, vai culpar as outras pessoas, ela não consegue olhar no espelho, tá? E dizer, cara, como que pode? Se alguém consegue e eu não consigo, não é sorte daquela pessoa, é eu que não sei o que aquela pessoa fez, tá? Então eu vou dividir com vocês um conteúdo monstro hoje, tá? Monstro, de verdade. Eu dediquei do meu tempo para preparar uma super aula, tá? E tá preparado aí? Diga eu, que aí nós vamos dar o start nos slides aqui, eu vou passar em slides hoje, porque eu quero trabalhar a mente de vocês, vou explicar a mente, como que funciona, como que vocês foram programados, por que vocês veem essa realidade errada que vocês veem hoje, que é a mesma realidade que eu via há alguns anos, tá ok, gente? Vamos que vamos? Então vamos organizar aqui, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Então, gente, sobre o que nós vamos falar hoje? O assunto que nós comentamos durante a semana, que eu falei que eu ia trabalhar com vocês, então, por que sua mente te mantém no buraco que você se encontra hoje, tá? Então, esse buraco, ele pode ser, gente, o buraco que na maioria de vocês eu sei que é o buraco financeiro, né? Cara, o que eu faço? Por que eu não consigo sair daqui? Por que o meu salário não aumenta? Por que os meus ganhos não aumentam? Por que por mais que eu me esforce, eu não consigo sair daqui? Eu simplesmente não sei como dar a volta. E também tem as pessoas que estão em um buraco no seguinte ponto. Odeiam o que fazem, né, gente? Até ganham mais ou menos, mas aquele trabalho não dá segurança, aquele trabalho não dá conforto, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para o esposo, para a esposa, não tem tempo para si. Por que você continua ali? Entende? Por que você não busca outra saída? O que te prende? Da onde surge esse medo? Da onde surge toda essa incerteza que você se encontra hoje? E tem outras pessoas, que eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui, porque eu já recebi testemunhas, são pessoas que ganham dinheiro hoje. Elas não estão numa situação financeira tão difícil assim, mas elas se encontram em um buraco, em um sentido vazio. A vida delas é vazia, elas não sentem que tem um significado maior a vida delas. Então, também é para você essa aula, tá? Então, vamos começar assim. Eu descobri que a melhor maneira de amar alguém não é mudá-lo, né, ou mudá-la, mas sim ajudá-lo ou ajudá-la a revelar sua melhor versão. Então, Steve Maraboli, né? Eu recebi esse quote aqui ontem de manhã do Bob Proctor e eu achei ele sensacional e decidi começar essa aula com ele, porque,
cada um de vocês que está aqui, acreditem, eu amo a cada um de vocês com todo o meu coração, porque vocês são a razão do meu trabalho. Eu não os conheço pessoalmente, alguns de vocês estão... Vocês conhecem muito mais o professor Marcos do que eu conheço, mas acreditem, eu faço o que eu faço por amor, então eu amo a cada um de vocês. E eu descobri que a melhor maneira de amar alguém não é mudá-lo, mas sim ajudá-lo a revelar a sua melhor versão. Então eu não estou aqui para mudar a nenhum de vocês, não é o meu trabalho mudar a cada um de vocês, não estou aqui para isso, mas eu estou aqui para ajudá-los a revelar a sua melhor versão. O meu trabalho não é mudá-los, gente. O meu trabalho é ajudar vocês a perceberem quem vocês verdadeiramente são. Meu trabalho e minha intenção aqui hoje é essa. E olha só isso aqui, ó. Você é muito maior do que acredita ser. E você não é aquilo que disseram que você é. Greg Braden. Essa frase eu ouvi do último treinamento que eu estou fazendo com o Greg Braden. Só que essa frase, ela não é uma frase bonita, não é só um quote, não é só uma frasezinha, não. Ela é verdade. Ela é uma afirmação, ela é uma informação. Você é muito maior do que acredita ser. Não importa que você acredite que você é o Anthony Robbins da vida, que você é grandão. Não importa, você é maior que isso. Muito maior. Muito maior. Agora, o que é melhor de tudo, é que você realmente, verdadeiramente não é. Pode ter certeza, você não é o que disseram que você é. Por que eu estou enfatizando nessa afirmação? Porque muitos de vocês são um resultado, gente. Muitos não. Eu vou arriscar dizer todos que estão aqui. Ou no mínimo 99% de vocês que estão aqui. Vocês são um resultado daquilo que disseram que vocês são. Alguém apontou o dedo um dia para você e disse: você é inteligente, ou alguém disse: você não é inteligente. Você é capaz de conquistar tal coisa, ou disseram: você não é capaz. E vocês acreditaram nisso. E isso não é verdade. Vocês não são quem eles disseram que vocês são, tá? E isso é uma frase que eu costumo usar, por isso que eu coloquei meu nome aqui como autor. É uma frase que eu costumo usar nas minhas sessões de coach, tá? Você está onde você está hoje porque você não sabe onde gostaria de estar. Você não sabe onde gostaria de estar. E porque acreditou nas pessoas que disseram até onde você poderia chegar. Muitos de vocês estão presos neste buraco que vocês se encontram hoje, porque vocês não sabem aonde gostariam de estar. Então vocês ficam aí por falta de clareza, por falta de visão. Mas o pior de tudo, muitos de vocês estão presos porque acreditam no que disseram para você. Tá? As pessoas disseram até onde você poderia chegar, assim como com muito amor e com muito carinho, me disseram uma vez que eu seria garimpeiro e que dentro do garimpo eu faria a minha vida. E eu acreditei durante 15 anos naquilo. Tá? As pessoas que te disseram, elas não são más e elas não querem o teu mal. De jeito nenhum, elas te amam profundamente, mas elas não sabem das coisas. Elas não sabem a verdade. E você acreditou nelas, e isso te mantém preso, e talvez você não entenda. Mas como assim, professor? Por que isso me mantém preso? E eu vou te explicar. Presta muita atenção. Você está onde você está hoje por causa daquilo que você acredita ser a verdade. Gente, façam um print dessa tela, anotem essa frase e meditem sobre ela durante pelo menos 90 dias. Você está onde você está hoje por causa daquilo que você acredita ser a verdade. Porque aquilo que você acredita ser a verdade rege a sua vida, rege as suas ações, dita o que você faz e o que você não faz, dita até o que você come e o que você não come, dita o que você usa e o que você não usa, dita o que você ousa e o que você não ousa. Você está onde você está hoje por causa daquilo que você acredita sobre você, sobre suas capacidades, sobre a sociedade, sobre a espiritualidade, sobre o dinheiro, sobre negócios, principalmente sobre suas capacidades. Você está onde você está hoje
por causa daquilo que você acredita ser a verdade. Mas você acredita ser a verdade. Então vamos lá. O que é a verdade? E por que a verdade te libertará? Se eu acredito que essa é a verdade então está me mantendo no buraco. O que é a verdade? E por que a verdade te libertará? Lembra que o grande mestre disse, a verdade vos libertará? Mas eu preferi colocar de forma direta. A verdade te libertará, porque eu estou falando para você. Exatamente para você. Olha bem para essa tela aqui. Imagina aí o professor Marcos aqui olhando nos teus olhos e dizendo, é para você que eu estou falando. Então é por isso que eu coloquei a verdade te libertará. A verdade vai te tirar daí, acredite. Agora, a verdade é que você tem, essa é a verdade que você tem que acreditar a partir de hoje. Essa é a verdade. A verdade é que você tem o poder para determinar exatamente o que você quer ser, fazer e ter. Essa é a verdade que te liberta. Ela te liberta do quê? Te liberta de toda mentira, te liberta de toda escassez, ela te liberta de todo limite que você se impôs ou que foi imposto a você. A verdade que te liberta é que você tem, só que você não sabe usar ainda, você tem o poder para determinar exatamente o que você quer ser, fazer e ter. E eu vou provar para você nessa aula que é possível você acreditar nisso e é possível você simplesmente aceitar isso. Então, nesse momento, eu quero que, se você puder falar em voz alta, você vai dizer em voz alta. Se você não puder, você vai apenas pensar e você vai dizer o seguinte: eu aceito essa nova verdade. É mega importante para você dizer isso. Eu aceito essa nova verdade, tá? Então vamos lá. É por isso que a verdade te libertará, pois te mostrará que você é o mestre do teu destino e capitão de sua alma. O dia que eu gravei um vídeo falando sobre isso, teve pessoas que me chamaram de um monte de coisas, disseram um monte de coisas que isso não é verdade, que isso é mentira, que o nosso destino já é traçado. Isso sim é mentira, gente. Não existe destino traçado e eu sou a prova viva de que você é o mestre do seu destino. Você determina em mínimos detalhes o que você quer que o teu destino seja e você é o capitão de sua alma, ou seja, você determina exatamente como você quer se sentir. Você tem controle sobre seus sentimentos. Você tem controle sobre aquilo que você quer acreditar e você tem controle absoluto sobre o que você quer representar para as outras pessoas. Você é o capitão de sua alma, você determina o que você quer ser e significar. E você tem que aceitar isso. Diga para você em voz alta, eu sou o mestre do meu destino e eu sou o capitão de minha alma. Eu vou ditar para mim o que eu quero. Diga, se você puder dizer em voz alta, diga. Diga em voz alta, coloque essas coisas profundamente, profundamente no fundo do seu subconsciente. Tá? O que tudo isso significa? Provavelmente você vai estar se perguntando, professor, o que tudo isso significa para mim? Vamos lá. Pessoal, só um instantinho aqui. Deixa eu fechar o meu WhatsApp aqui para ele não ficar fazendo barulho. Vai aparecer aí para vocês, eu vou fechar aqui. Já vou voltar aqui porque nós não queremos isso, de jeito nenhum. Pronto. O que tudo isso significa, gente? Essa é a pergunta, né? O que tudo isso significa? Vamos descobrir o que isso significa? Significa que você tem o poder para escolher a sua vida e como você quer que ela seja. Eu não tenho chat aqui, gente, para perguntar para vocês, o chat está fechado. Mas imagine um pouquinho o que essa frase causa em você. Analisa um pouquinho, sente o teu coração. Como é que teu coração está palpitando? Existe dentro de você uma voz dizendo, como assim eu tenho poder para escolher? Tem algo dentro de você achando isso estranho? Se tem, ou se tem algo dizendo, mas isso não faz sentido. Por quê? Porque você acredita em outra coisa. Te ensinaram outra coisa. E eu estou falando uma coisa que vai contra aquilo que você acredita, mesmo que de forma inconsciente. Agora,
Se para você, você diz, uau, professor, que fantástico, era isso que eu queria ouvir. Eu acredito, professor, eu acredito. Se você acredita, por que a sua vida não muda? Por que você está onde você está hoje se você acredita? Se você sabe que você tem o poder para escolher a sua vida e como você quer que ela seja, por que ela não está então? Fica comigo que até o final da aula eu vou te dar a resposta. Então vamos lá. Se isso é verdade, professor, se isso é verdade, por que então existem tantas pessoas vivendo vidas miseráveis e sem sentido? Se isso é verdade, por que então existem tantas pessoas vivendo vidas miseráveis e sem sentido? Por que existem tantas pessoas no buraco? Não é uma boa pergunta? É muito mais do que boa, né, gente? É excelente. Se isso tudo é verdade, por que existem então tantas? E não é tantas, é a grande maioria, é 90%. Por quê? Porque, gente, se nós conseguirmos entender isso, e se vocês, depois que vocês entenderem, vocês me ajudarem a ensinar para o maior número possível de pessoas isso, nós não mudamos só a nossa nação, nós mudamos o mundo, porque as pessoas precisam saber disso, por causa de suas crenças. É por causa disso que as pessoas vivem no buraco, por causa de suas programações mentais, por causa daquilo que está fixo dentro do subconsciente delas. É simplesmente por causa disso que as pessoas têm a vida que elas têm. E é por isso que mesmo aprendendo verdades iguais a essas, elas não mudam. Agora, você tem a vida que você tem hoje porque você foi programada para ter esta vida. Aí se você, por exemplo, é uma pessoa nova, se você chegou até o trabalho do professor Marcos agora, você não acompanha o trabalho do professor Marcos, você deve dizer, não, como assim? Não tem? Como que eu fui programado? Eu não sou um computador? Acredite. A sua mente funciona igualzinho a um computador. Igualzinho. Você é programado. Eu vou dar só um exemplo. Eu sou capaz de garantir que você escova os seus dentes, se você, por exemplo, tiver 20 anos e você escova os dentes sozinho desde os 2 anos de idade, você escova os dentes há 18 anos, todos os dias, exatamente da mesma forma. Você faz todos os dias a mesma sequência. Desde o pegar a escova de dente ao guardar a escova de dente, é idêntico. Você ata os cadarços do teu calçado, desde a idade que você aprendeu até hoje, identicamente do mesmo jeito, igualzinho. Você coloca a sua roupa sempre do mesmo jeito. Você se arruma, coloca a sua roupa, arruma os seus cabelos sempre do mesmo jeito. Você come as mesmas comidas, os mesmos pratos, mesma refeição. Todos esses anos. Nós somos programados para fazer as mesmas coisas de novo, de novo e de novo durante a vida toda. Durante a vida toda. E daí a pergunta que surge, ó, que é uma programação mental? Sua programação mental nada mais é do que os seus paradigmas. A sua programação mental é uma grande quantidade de paradigmas. São os seus paradigmas, tá? São os seus paradigmas. E o que é um paradigma? O que é um paradigma, afinal de contas? Que palavra é essa, paradigma? O que é um paradigma, professor? Acabei de dizer que a sua programação mental são os seus paradigmas, certo? Mas o que é um paradigma? Alguns de vocês já sabem, acompanham o professor Marcos, mas alguns não sabem e outros ainda não entenderam. E mesmo aqueles que sabem, lembrem-se, a repetição é fundamental. O que é um paradigma? Um paradigma nada mais é do que uma grande quantidade de hábitos e ideias. Agora presta atenção aqui, ó. Um paradigma nada mais é do que uma grande quantidade de hábitos
e ideias. Presta atenção aqui, ó. Que você segue e aceita. Segue e aceita. Eu coloquei 2 vezes o segue, tá, gente? Foi erro no digitar. Segue e aceita sem discutir. Você segue e aceita sem discutir, ou seja, você simplesmente faz e você nunca questionou por que é que você faz. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um paradigma. Bob Proctor e a esposa dele deram um clássico exemplo de paradigma. Bob Proctor e a esposa dele foram até uma feira comprar nabo. Comprar nabo, né? Nabo é aquela verdura, né? Chegando na feira, ele pegou o quê? Ele pegou a parte branca do nabo, até onde eu sabia também, aquela parte do nabo que se come, não é isso? Pelo menos é o que eu sabia. Quando ele pegou aquilo, a esposa disse, o que você vai fazer com isso? E ele disse, vamos comer. E ela respondeu, mas homem, nós não comemos isso? Como não comemos isso? Claro que não, isso nós damos para os porcos. E ele perguntou, mas meu Deus, e o que vocês comem? Nós comemos a parte verde do nabo. E ele disse, mas meu Deus, nós damos aquilo para os porcos. O paradigma dele era que era a parte verde que se dava para os porcos. E o dela era que era a parte branca que estava embaixo da terra que se dava para os porcos. Eles foram criados em locais diferentes do mesmo país, com 2 culturas absolutamente diferentes, 2 paradigmas. A pergunta é, quem foi que decidiu qual é a parte do nabo que se come? Outro paradigma, então, rapidinho. Mesmo Bob Proctor, mesma história. Ele percebeu que a esposa dele, ao fazer o pernil, eles foram fazer um pernil de porco numa noite, percebeu que ela cortou as 2 pontas do pernil, mas não tinha necessidade de cortar. E ele perguntou, amor, por que você cortou as 2 pontas do pernil desse jeito? Eu cortei porque a minha mãe cortava. E vamos perguntar para sua mãe? Ligaram para a mãe dela e a mãe dela respondeu, filha, eu cortava porque a sua avó cortava. E aí a avó dela ainda estava viva, ligaram para ela e perguntaram, vó, por que você corta as 2 pontas do pernil para assar? E daí ela disse, minha filha, eu cortava, aliás, porque quando eu fazia naquela época, a forma que eu tinha era muito pequena, então eu cortava as 2 pontas para que ele coubesse ali e eu pudesse assar. E como elas aprenderam a cortar as 2 pontas, elas cortaram, mas elas nunca se perguntaram, espera aí, por que eu estou cortando as 2 pontas do pernil? A minha pergunta para você é, quantas coisas você faz hoje que você nem percebe que faz, que não tem fundamento? Tá? Quantas coisas? Por exemplo, quando você conversa com as pessoas mais antigas, eles saem com cada uma que não tem explicação. Tá? Olha só o jeito que as pessoas antigas tratavam os bebês quando eles nasciam. Gente, 40, 50 ou 60 dias enrolado em faixas, que aquela criança não mexia nem os olhos. Hoje as crianças já saem do hospital de bermudinha, de camisetinha. Quantas coisas você percebe que os seus avós, os seus pais ainda fazem que não tem lógica, gente, que não funciona mais, que foi descoberto e provado que aquilo é uma ilusão, mas que para eles, se você falar isso, eles ficam loucos com você. É um paradigma. Agora eu te pergunto, quantos paradigmas sobre dinheiro você tem hoje? Quantos paradigmas sobre profissões você tem hoje? Quantos paradigmas sobre o estilo que a sociedade funciona você tem hoje que não existe mais e que você simplesmente não percebe a ideia que você tem? Porque você faz isso sem discutir. Ok? Preste muita atenção nisso, é importante para você. Suas ações e atitudes, elas são baseadas em seus paradigmas. Consequentemente, seus resultados também. Acredite no professor Marcos. Se você tiver que acreditar uma única coisa em mim, acredite nisso. Seus resultados são os reflexos, são
o reflexo de seus paradigmas. Anota essa frase. Seus resultados são o reflexo de seus paradigmas. E seus paradigmas ditam as suas ações e atitudes. Ou você nunca conheceu alguém que sofreu para se separar do marido, que o marido era um lixo, batia nela e tal, e ela se separa daquele cara e 3 meses depois ela está namorando com outro cara idêntico, com as mesmas características. Por que isso? Ou melhor, você conhece alguém, talvez você conheça até alguém intimamente, que odeia o trabalho que faz, odiou durante muito tempo, e que de repente ela resolve mudar de profissão e ela diz, eu nunca mais vou trabalhar nisso, eu nunca mais faço isso, e ela sai daquele emprego e vai trabalhar numa outra empresa fazendo a mesma coisa. Ou ela fica desempregada durante 3 meses e quando ela vai procurar emprego, ela procura um emprego na mesma profissão. Você conhece alguém assim? Por que ela faz isso? Por causa daquilo que ela acredita sobre ela mesma, por causa das crenças. E essas crenças fazem com que ela haja da mesma forma, de novo, só que é tão automático que ela não percebe isso. Isso é muito grave, gente, é muito sério. E foi isso que me manteve no garimpo durante 15 anos. Durante 15 anos, eu só pensava em sair de lá e eu já voltava, já ficava ansiado, já ficava nervoso. O que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada e eu não sou capaz de aprender e ficava lá. 15 anos. 15 anos. Se você quiser mudar os seus resultados, deverá primeiro mudar os seus paradigmas. Tá, gente? Isso é uma das coisas que eu trabalhei com o pessoal no treinamento Como Sair do Buraco. Tá, gente? Isso é uma das coisas que eu peguei muito firme no treinamento Como Sair do Buraco, é a seguinte questão. A sua vida mudará no dia em que você mudar. E para você mudar, você deve mudar os seus paradigmas. Tá? Então, se você quiser mudar, mude os seus paradigmas. Agora, a pergunta é, como é que se muda um paradigma? Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Eu quero que você anote essa frase. Se fosse fácil mudar um paradigma, todo mundo faria. E no momento que eu digo isso, eu perco boa parte de minha audiência. Por quê? Porque as pessoas querem o fácil e o rápido. E é aí que está a causa do porquê que apenas 3% das pessoas fazem sucesso. Porque as pessoas sabem que o sucesso é lento e difícil de ser conquistado. Exige esforço. Mas acontece que o esforço para conseguir o sucesso nada mais é do que um esforço consciente. É por isso que ele parece ser difícil. Você tem que pensar sobre o que está fazendo. E nós queremos agir de forma inconsciente. E agir de forma inconsciente é deixar os nossos paradigmas nos controlarem. Agir de forma inconsciente é deixar nossos paradigmas nos controlarem. Como é que se muda um paradigma? Precisamos primeiro saber como eles são formados, ok? Para você que nunca assistiu essas aulas do professor Marcos, preste atenção nisso. Essa informação vale milhões, preste atenção. Ela vale a vida que você quiser. Foi essa informação, aliás, que me deu a vida que eu tenho hoje, e eu vou compartilhar com você agora essa informação, que eu busquei em muito estudo mesmo. Então vamos lá. Como é formado um paradigma, então? Nossos paradigmas são formados muito cedo, em nossa idade entre 0 e 6 anos, tá? 0 e 6 anos, quando nossa mente é completamente aberta. Nossa mente é completamente aberta. Bom, nossa mente é completamente aberta, é o que eu digo. E quando eu digo isso, né, as pessoas dizem, nossa mente é completamente aberta? Como assim? E elas ficam assim, com essa cara. Igual esse menino aí pensando, como assim, professor Marcos? Minha mente é completamente aberta. O que será que esse cara quis dizer com isso? Não entendi. E fica pensando. Mas eu vou te explicar o que significa a nossa mente é completamente aberta. Vamos lá. O que é a nossa mente e como ela funciona? Primeiro vamos entender isso. Nossa mente, presta atenção, anota, faz um print da tela.
Nossa mente é nossa conexão com o todo. A nossa mente está em tudo. É a nossa conexão com o todo, com o universo. É a nossa capacidade de pensar e criar. Nossa, eu adoro isso, gente. Nossa mente é a nossa capacidade de criar e de pensar. Nossa mente é o que nos difere dos outros animais. E isso aqui é importante, você tem que ter nítido. Nossa mente é o que nos difere dos outros animais. Olha só, essa frase eu aprendi com Bob Proctor. A única coisa que faz do homem o homem é a sua mente. Todo o resto você encontra em um cavalo ou em um porco. Aí as pessoas, uau, professor, um cavalo, um porco. É, exatamente. Você encontra em um cavalo e um porco orelhas, olhos, né? Você encontra a língua, fígado, pulmão, rim, bexiga, intestino. O que você não encontra é a mente. Porque tem cérebro, não tem o cérebro? Nosso cérebro não é a mente, pessoal. Nosso cérebro não é a mente. O porco tem cérebro pequeno, mas não tem mente. Vamos lá, então. Como é a mente? Como assim a mente? Porque quando falamos de mente, tem muita gente por aí falando sobre a mente, mas que só conseguem causar mais confusão na vida das pessoas. Por quê? Porque nós pensamos em imagens. E quando nós não temos uma imagem, nós ficamos em estado de confusão. Então, teve um doutor em Santo Antônio do Texas que passou por essa dificuldade e ele sintetizou uma imagem para a mente. Eis a imagem de sua mente. Aí você vai me dizer, ah, não, professor, agora você pegou pesado. O que significa isso? Principalmente se você não assiste, não acompanha meu trabalho. Isso é o que ela é, uma imagem. Mas anota aí, meu amor, anota, por favor, anota aí, porque isso vai mudar a tua vida. Nós pensamos em imagens. As pessoas acham que nós pensamos com palavras. Não. As palavras servem para descrever as imagens que nós temos na mente. Mas quando eu falo em mente, causa confusão, porque nós não temos a imagem. Então, um doutor chamado Furman Flate, em 1933, em Santo Antônio do Texas, criou essa imagem para poder explicar para os outros colegas psicólogos, psiquiatras dele, colegas, que a maioria das doenças são mentais e que nós precisamos tratar as doenças na raiz, na causa. Então, quando nós tentamos tratar uma doença diretamente no corpo, estamos tratando o sintoma e não a causa. Então, esta imagem é apenas o que ela é, uma imagem. Não se iluda com a simplicidade dela, ela tem o poder para mudar a sua vida. O círculo maior é a sua mente. Simboliza a sua mente. Ele apenas simboliza, por favor, tenha isso claro. É um símbolo. A sua mente está em tudo, ela é tudo. Mas esse exemplo serve para que você consiga entender. E quando você entende, você aprende. E quando você aprende, você aplica. E aplicando, você muda. Mudando, você consegue novos resultados. Certo? E a parte menor é o corpo, tá? Então, veja bem, o cérebro está no corpo. O cérebro não é a mente. Você usa o cérebro para acessar a mente, tá? Você usa o cérebro para acessar a mente. O cérebro está ali no corpo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. A nossa mente é dividida assim, ó, em duas partes, tá? Mega importante isso aqui. Ó. Vai desenhando aí, vai fazendo print da tela, vai copiando. Não tem reprise essa aula, tá? Não tem reprise. Essa aula vale milhões e ela é um presente meu para você. Olha só, a parte de cima é o consciente e a parte de baixo é o subconsciente. Isso aqui, quando eu comecei a aprender estudo aqui com Bob Proctor, eu virava dias e noites estudando isso aqui, gente. Eu só fazia isso até conseguir entender. Bom, o consciente e o subconsciente. Vamos lá. O consciente e o subconsciente, eles aprendem e eles agem de forma completamente diferente. E é muito, mega, ultra, super importante que você entenda a diferença entre os dois. Então, o consciente, vamos lá. Primeiro, algumas coisas sobre o consciente que você tem que saber. A primeira, que ele tem
a capacidade de pensar, imaginar. Olha, essa é uma informação que ela impacta a tua vida, mas você tem que meditar sobre ela. O consciente, ele tem a capacidade de pensar. E o que significa pensar? Pensar é criar. Pensar é imaginar. Você já parou para refletir que tudo que existe no mundo, tudo o que você vê, que foi criado pelo homem, começou no pensamento? E segundo está escrito na Bíblia, Deus criou o mundo, né? E ele viu primeiro, Deus viu que era bom, viu que era lindo. E ele viu aonde? Viu na mente primeiro. Depois ele disse, faça-se. Então, até mesmo Deus, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então, nos passou o maior dos seus dons, que é o de pensar, é o de imaginar. E esse dom pertence ao consciente. Você pode desenhar a sua vida no consciente. O que mais que o consciente faz? Ele tem a capacidade de aceitar e de rejeitar informações. E eu vou provar isso para vocês, estou provando. Muitas pessoas, com certeza, já saíram da sala porque elas não suportaram a verdade, né? E outras estão aqui adorando. E algumas estão pensando o seguinte, será que isso é verdade? Será que isso é verdade? O que isso significa? Que você tem a capacidade de aceitar ou rejeitar. Quando você questiona, será que isso é verdade? Você não aceitou ainda. Porque você tem a capacidade de aceitar e rejeitar. Quando você aceita a informação, ela passa para o subconsciente. O teu consciente, ele é o escudo que protege o teu subconsciente. Anota isso. O teu consciente é o escudo que protege o subconsciente. Através do consciente, você decide o que você quer que vá para o subconsciente ou não. Agora vamos ver aqui o nosso querido subconsciente. Vamos aprender um pouquinho sobre ele. Qual a primeira coisa que vamos aprender sobre ele? Ele não, olha, eu coloquei grandão ali, ó, não tem a capacidade de pensar. O subconsciente não pensa, gente, ele não pensa. É o consciente que pensa, não é o subconsciente. Ele não tem a capacidade de rejeitar, isso aqui é importante. Se você aceitar o que eu estou ensinando, se você aceitar de coração e você disser assim, ó, cara, isso é muito louco, isso é muito bom, eu tenho que entender isso, eu quero aprender, eu vou fazer o que for possível para aprender, porque isso é a verdade. Você aceita, ele vai direto para o subconsciente, sabe por quê? Porque o subconsciente não tem a capacidade de rejeitar. Porque o consciente é o escudo dele. Então, se já passou pelo consciente, é porque simplesmente é para aceitar. Ele não questiona, ele não pergunta. Opa, por que eu estou aceitando isso aqui? Não. Passou pelo consciente, é para aceitar. O que mais? Ele não sabe o que é real e o que é imaginação. Não sabe. Aí muita gente diz, professor, como assim não sabe? Eu vou te perguntar, você já chupou um limão? Você sabe como que é um limão? Imagina um limão na sua mão agora, bem azedo, um limão bem amarelinho, daqueles aqui do interior, pingando aquele suco. Imagine que você pega uma faca, corta o limão, escorre aquele suco de limão e você chupa o limão. Por acaso tem alguém aí que já encheu a boca de água? Tem alguém aí que sentiu o azedo do limão? Só de eu falar a palavra limão, já meio que tipo dá uma espécie assim de um negocinho na bochecha que a gente não consegue explicar, é tipo um arrepio, uma coisa por dentro da bochecha, dentro da boca. Aconteceu isso com você? Mas escuta, tem limão aqui por acaso? Você nem tá vendo, professor Marcos. É o teu subconsciente, gente, se vocês conseguem entender isso, tá provado. Quando num exercício simples como esse do limão, tá provado o poder do subconsciente em trazer à tona, em fazer se tornar real no seu corpo um sentimento. Agora imagine se você conseguir transformar esse sentimento por dinheiro. Quando você pensar em ser rico, você sentir a sua boca salivar de desejo de ter dinheiro e sentir que já é real o dinheiro na sua vida, o impacto que isso vai causar. Agora, quantos que quando ouve a palavra dinheiro
tem um sentimento negativo, porque é igual ao sentimento do limão. Só que o subconsciente não sabe que não é real. Ele acha que é real. Para ele tudo é real. Ele não sabe distinguir o que é real e o que é imaginação, entende? É tudo real para ele. Ele não sabe se você está imaginando alguma coisa. Tá? Tudo é real. E ele não distingue passado e futuro. Tudo é presente. Para o subconsciente, se você desperta o sentimento do limão, então pense assim, olha só, vamos falar no passado? Imagine que há 2 anos você pegou um limão, descascou o limão e chupou um limão. Lembra? Há 2 anos. Você lembra do gosto do limão há 2 anos? Beleza. Agora se eu te digo, imagine que daqui a 2 anos você irá chupar um limão. Daqui a 2 anos, você vai pegar um limão daqueles bem amarelinhos. Imagine que daqui a 2 anos você vai ter um limão amarelinho nas mãos. Você pega uma faca, corta e chupa o limão. Que gosto terá o limão daqui a 2 anos? A minha pergunta é, você não encheu a boca de água nos 2 casos? Por quê? Porque para o subconsciente não existe futuro e nem passado. Tudo é real. Futuro e passado é um tempo verbal que nós usamos para descrever as coisas na nossa vida. São 2 lados da mesma moeda, mas para o subconsciente isso não existe. Isso não existe. Tá, gente? Faça um print dessa tela aqui para vocês estudarem depois. Vamos lá, então? Consciente, subconsciente. Agora você me pergunta, o que, professor? Mas você disse que a nossa programação mental acontece muito cedo, do 0 a 6 anos. Tudo bem, vou explicar. Você entendeu o consciente e subconsciente, como que ele funciona, né? Só que olha só. Olha o que acontece. Do 0 aos 6 anos, eu disse que a nossa mente é completamente aberta. Lembra do gorila lá pensativo? Então, foi por causa daquilo que eu disse. Aqui está a explicação. De 0 a 6 anos, a criança não tem a capacidade de julgar as coisas. Ela simplesmente não julga. Tudo que os adultos dizem, ela aceita. Tudo que ela vê, ela aceita. Tá? Então, a criança até os 6 anos, ela fica ouvindo o pai falar que ganhar dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, ela pede dinheiro para tomar um sorvete, o pai já grita e diz, você acha que ganhar dinheiro é fácil? Você vai ver quando você crescer, a vida é difícil. Você vai ver o quanto uma pessoa sofre para ganhar dinheiro. E ela colocou aquilo na mente. Aí ela via todos os dias o pai chegar em casa e dizer para a esposa, não tem mais condição, esses ricos são ladrões, roubaram todo o dinheiro do mundo. Ou senão ela via o pai, passava o vizinho tinha uma caminhonetona nova, e ela ouvia, a criança ouvia o pai dizer, claro que tem uma caminhonete nova, ladrão, filho da puta, isso aí nem trabalha, esse desgraçado. Foi botando na cabeça que todo rico é filho da puta, ladrão, desgraçado. Foi colocando aquilo ali na mente. Eu tenho nojo de rico, porque rico só engana as pessoas. Foi colocando na mente. Ou você ia à igreja, né? Você ia à igreja e lá tinha um pastor muito culto, um cara muito estudado, um cara muito próspero, que dizia, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não queira ter dinheiro, busque o reino dos céus, mas não saia daqui sem pagar o dízimo. E você colocava na cabeça que ele podia ter dinheiro, você não. Você queria primeiro o reino dos céus. Mas ele nunca disse que o reino dos céus está dentro de você. Ele nem sabia onde está o reino do céu. Provavelmente ele nem pastor não é mais hoje. E se ele for, pode ser que ele esteja muito rico, enquanto todos os fiéis deles estão cada vez mais pobres. Por quê? E você foi colocando isso na cabeça. Você foi acreditando. E você via os seus pais assistindo televisão. E você sentava ali no colinho do papai, ficava assistindo Jornal Nacional, ficava assistindo outros programas falando, e o mundo está em crise, cada vez mais dificuldade, milhões de pessoas desempregadas, aumenta o desespero no mundo, barará, 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 a violência cresce, o povo está todo mergulhado em sangue. Nossa, e você assistindo, e aquilo se tornando a sua verdade.
E ali você escutava o teu pai com toda aquela sabedoria que ele recebeu do bisavô dele, com toda aquela sabedoria dos anos 30, que disse para ele: filho, vá para a escola, tire boas notas, faça faculdade, consiga um bom emprego, trabalhe duro durante 30, 40 anos e consiga uma boa aposentadoria. E você ouvia aquilo. E o teu pai aprendeu com o bisavô dele e passou para você. E você acredita hoje que ainda existe essa história de ir para a escola, tirar boas notas, fazer faculdade, conseguir um emprego e se aposentar na empresa. É mentira, mentiram para você, não existe mais. Isso não funciona mais, não é o mesmo mundo. Alô? Isso está na tua mente. Muito bem, aí o que acontece? Tem alguém com uma ideia, seu pai tinha uma ideia sobre os ricos e essa ideia vinha reto para o teu subconsciente. Aí o teu pai tinha hábitos, né? Hábitos. Certos hábitos, o teu pai tinha alguns hábitos e esses hábitos foram direto para o teu subconsciente. Você já parou para reparar que muitas coisas que você faz, hábitos que muitas vezes você não gosta, são idênticos, você simplesmente aprendeu com o seu pai? Eu tenho um que eu digo, meu pai dizia muito, e quando eu vejo, eu já disse, e às vezes eu tenho que me policiar, mas é paradigma, tá, gente? Eu mudei a questão, mas às vezes eles surgem, que é o seguinte, meu pai sempre dizia, quando nós cometíamos um erro, ele dizia assim, meu Deus do céu, meu filho, quanto mais velho, mais burro. Sabe, essas coisas são paradigmas, quando eu vejo, eu já falei. Entende? Às vezes o menino tá por ali e faz alguma coisa, olha só aquele menino lá, quanto mais velho, mais burro. Entende? É uma coisa que de tanto eu ouvi ficou preso. E o tal do dinheiro não dá em árvore. Quem aí é acostumado com o dinheiro não dá em árvore? E as imagens, gente, que iam para sua mente, aquilo que você via, aquilo, o seu pai brigando com a sua mãe brigando com o seu pai, o pai batendo na mãe, o pai alcoólatra, a mãe alcoólatra. Quantas coisas assim se tornaram verdades para você? Que mundo é que você acredita? Aí você foi criado numa casa pequenininha de madeira e os vizinhos tinham mansões e o teu pai dizia, para chegar numa mansão daquela você vai ter que ser ladrão. Ou quem nasce pobre morre pobre, filho, nem se estressa. Aqueles caras lá, você acha que eles trabalharam para conseguir aquilo lá? Aquilo lá é tudo roubado. E isso foi ficando fixo na tua mente. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, tá? Isso fica fixo. Porque você não julga, entende? Não julga. Todas aquelas ideias foram para o subconsciente e você simplesmente não julgava, aquilo ali era o cotidiano para você. E aí, nesse mesmo tempo, você aprendeu a atar os cadarços e você ata sempre do mesmo jeito. Nesse mesmo tempo, a mamãe ficava fazendo aviãozinho com arroz e feijão e você foi acostumando com aquilo. Nós aqui no Rio Grande do Sul com churrasquinho, né? O papai nos acostumou a comer churrasco, por isso que nós gostamos tanto de churrasco. E você aprendeu a se vestir de determinado tipo porque a mãe achava que era o jeito que você ficava bonito. A mamãe arrumava o cabelo e você demorou para poder mudar o penteado, né? Porque você queria, a mamãe queria aquele e tal. E por aí vai se tornando hábitos. Você coloca sempre a mesma perna na calça primeiro. Tente se vestir e colocar a outra perna hoje para você ver se eu estou mentindo. Você coloca sempre a mesma perna na calça primeiro. E se você tentar colocar a outra, você perde o equilíbrio. É assim que funciona. Tá? E o que acontece com essas coisas? Se tornam as suas verdades. Tá? Todas essas informações se tornam as suas verdades. A sua vida passa a ser baseada nessas informações. Você acredita nisso e você não discute, não tem por que discutir. Não há por que discutir, muitas vezes elas estão tão inconscientes que você nem percebe que faz, que pensa, que age dessa forma. Aí o que acontece depois? Você cria o consciente, né? Você cria o consciente. E essas suas verdades se tornam seus paradigmas. Você passa a viver a sua vida baseado naquilo que você tem no subconsciente. Então, uma nova informação chega até você e essa nova informação imediatamente é comparada àquilo que você acredita e geralmente ela é descartada, tá? E o que tudo isso tem a ver com os meus resultados? Acredito que neste momento você nem está fazendo essa pergunta, né? Acredito que nesse momento você já entendeu o que tudo isso tem a ver com os seus resultados.
Nós somos seres de hábitos. Fazemos sempre as mesmas coisas. E nós fazemos sempre aquilo que fomos ensinados a fazer, que aprendemos a fazer. Tá? Quando você começa uma nova profissão, até você decorar como faz as coisas é difícil. Depois se torna um hábito e você faz de forma automática. Seus hábitos são baseados em seus paradigmas. Tá? Seus hábitos são, na verdade, os seus paradigmas. E seus paradigmas são suas crenças, aquilo que você acredita que é verdade, aquilo que você acredita que tem que ser, aquilo que você acredita que é o modelo ideal. E suas crenças foram criadas por alguém. Alô? O que você acredita foi dito por alguém. Alguém disse para você que era assim, alguém mostrou como que era. E aí a pergunta é, sendo assim, seus resultados são baseados no que você acredita. Só que você acredita naquilo que outras pessoas te disseram. Você acredita naquilo que outras pessoas te disseram. Você foi programado, foi programada para conseguir os resultados que você consegue hoje. Mas não, aí você me diz, mas como assim, professor? Veja bem, não foi uma programação proposital. O seu pai não colocou aquelas coisas na sua cabeça para dizer para você até onde você conseguiria chegar. Ele dizia, ele fazia porque ele era programado. Ele aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o bisavô, que aprendeu com o tataravô, que não sabe com quem aprendeu. Mas foi sendo passado de geração em geração e chegou até você e você não discute aquilo ali. Então, se alguém disse para você que ganhar dinheiro é difícil, você botou na cabeça. E eu estou aqui para dizer que ganhar dinheiro não é difícil. O difícil é você aceitar isso. O difícil é você entender isso. O difícil é você entender como que o dinheiro funciona, porque ninguém nunca te explicou isso. Se o teu pai tivesse, ao invés de ter te dito que ganhar dinheiro é difícil, se o teu pai tivesse sentado com você e dito, filho, filha, ganhar dinheiro é fácil, tudo que você precisa fazer para ficar muito rico é isso. Você teria colocado isso na cabeça e passaria a vida toda fazendo aquilo e você seria muito rico. Entende? Então, seu resultado financeiro é baseado nas crenças financeiras que ensinaram a você. Se você está no buraco hoje, é graças àquilo que ensinaram sobre dinheiro para você. Você não sabe como que o dinheiro funciona. Você não entende, você acredita naquilo que te contaram, mas aí a minha pergunta é, e se elas forem falsas? E se as verdades que te ensinaram forem falsas? E se aquilo que te ensinaram é mentira? E se não for verdade, tudo que te ensinaram? E se for mentira, tudo aquilo que te disseram? Se as pessoas que te ensinaram, elas não ensinaram de forma proposital para te prejudicar, mas elas ensinaram o que elas sabiam. E eu te pergunto, se o teu pai era pobre, se a tua mãe era pobre, teus avós eram pobres, como que eles poderiam saber como é que se ganha dinheiro para te ensinar? Não te parece lógico? Queridos professores que estão assistindo, perdoem o que eu vou dizer agora, mas como que um professor vai ensinar um aluno a ganhar dinheiro? Se um professor soubesse como ganhar dinheiro, ele não estava na sala de aula. Os professores não sabem ganhar dinheiro. Agora veja o quanto os professores são responsáveis pela nossa educação. Qual o professor que você conhece dentro de uma sala de aula, tanto no fundamental, ensino médio, na faculdade, que sabe ganhar dinheiro? Eles não sabem, é por isso que eles são empregados, fazendo greve, brigando por um aumento de R$100. Como que alguém quebrado ensina alguém a ficar rico? É hora de você acordar e refletir e diga, meu Deus, mas é verdade? Isso que o professor Marcos está dizendo é verdade? Porque como que pode alguém pobre ensinar alguém a ficar rico? Só existe um jeito de alguém te ensinar a ficar rico. Ele tem que ser rico primeiro. Ele tem que ser rico primeiro e aí ele te explica o caminho. Quantas coisas que você acredita hoje que são mentira? Quantas coisas hoje estão na sua cabeça que são falsas? Que são falsas. Quantas coisas sobre relacionamento que te ensinaram que não é verdade, que não funciona mais.
que a esposa tem que obedecer o marido, que é o marido que manda e que é só o marido que traz dinheiro para dentro de casa. Isso não funciona, isso não cola. Não funciona mais hoje. E a mentira que te contaram, que ganhar dinheiro tem a ver com trabalhar duro. É mentira. Ganhar dinheiro tem a ver com servir as pessoas. O mundo mudou. É uma nova realidade. A verdade te libertará. Encare a verdade. Você vive num mundo falso. Você vive num mundo de ilusões, onde te contaram mentiras que te trouxeram até aqui. Agora é a hora de você encarar a verdade, porque a verdade vai te libertar. Porque a partir do momento que você souber a verdade, você vai fazer o seguinte: você vai buscar a verdadeira informação. Você vai buscar como é então que eu ganho dinheiro. Como é então que eu saio do buraco? Se me ensinar errado, eu tenho poder hoje para mudar, porque eu tenho o poder de pensar o que eu faço, qual o caminho. E eu vou te explicar. Você precisa mudar os seus paradigmas para mudar os seus resultados financeiros. Você precisa mudar aquilo que você acredita sobre dinheiro. Você precisa entender o dinheiro, saber como que ele funciona, como é que a sociedade funciona, ainda mais na nossa sociedade moderna. Só existe uma maneira para você fazer isso. Só existe uma maneira para você fazer isso. Colocando novas verdades em sua mente e criando novos hábitos. A sua vida será melhor no dia em que você for melhor. Anote essa frase. A sua vida será melhor no dia em que você for melhor. E a outra frase para você anotar é essa aqui, ó. Tá? Anote essa frase. Quando você mudar, todo o seu mundo muda. E eu vou provar para você que quando você mudar, todo o seu mundo muda. Você precisa colocar novas verdades em sua mente e criar novos hábitos. Agora eu vou te passar. Pega a caneta e o papel, apesar que eu sei que você está anotando, né? Vamos aos passos que você deve seguir para sair do buraco e mudar a sua vida. Preste atenção. Vamos aos passos, hein? Primeiro, decida. Aí muitas pessoas dizem, professor, decidi, eu já decidi, estou assistindo a aula. Não, preste atenção. Decida exatamente o que você quer para a sua vida. Quando eu falo isso, as pessoas não entendem. Decidir significa o seguinte: pagar o preço, fazer tudo que for necessário e deixar todo o resto de lado. Nem que esse resto seja deixar a casa dos pais, deixar os amigos de lado, deixar o barzinho, deixar o futebol no final de semana. É simplesmente você diz, chega, basta. Eu quero essa vida para mim. E eu decidi um dia que eu queria ser conhecido ao redor do mundo por ajudar pessoas a conquistarem seus sonhos e mudar de vida. Eu decidi e eu paguei o preço. Deixei no mínimo 99% dos amigos que eu tinha para trás, porque eles não eram verdadeiros amigos. Mudei os meus hábitos, parei de fazer o que eu fazia e comecei a fazer coisas novas. Tá? No treinamento Como Sair do Buraco, eu ensino para você exatamente como criar novos hábitos. Ok? Como criar, você precisa, mas primeiro decida o que você quer, quem você quer ser, o que você quer ter, quão rico você quer ser, me diga. Diga para si próprio o que você quer. Porque você viveu a sua vida hoje sem saber o que você quer. Muitas pessoas aceitam um emprego só porque estão precisando de dinheiro, mas elas nunca pararam para refletir. Será que é esse emprego aqui mesmo que eu quero? Será que é isso que eu quero para mim? Elas nunca pararam para refletir sobre isso, mas você não. Você, nesse momento, vai refletir. Primeiro passo, fundamental é esse. Agora vamos lá. Segundo, crie uma imagem exata de como será quando você conquistar isso. Crie uma imagem exata. E a melhor coisa que existe é você escrever. Tá? E aqui eu vou explicar uma coisa para você. O que você quer para a sua vida não é o carro que você quer propriamente, não é a casa. É tudo. É tudo. Qual que é o carro que você quer? Que cor? Que ano? Que casa você quer? Quantos quartos?
Tem piscina? Não tem. É de 1 andar, 2 andares, 3 andares. Em que cidade está? É beira-mar? É beira-mato? É onde? Que salário você ganha? O que que você faz? Como que você se veste? O que que você quer é o estilo de vida. E depois cria uma imagem na sua mente. E se você não consegue criar uma imagem, assine revistas. Eu tenho uma revista, assino revista de viagens. Eu assino revistas de decoração, só para olhar aqueles lugares lindos, revista de jardinagem, revista de negócios, para entender de negócios, para sonhar com negócios. Assine, olhe, veja na internet, mas a revista, eu gosto da revista porque dá para arrancar as páginas. Tem uma imagem exata do que você quer. E o terceiro, elabore um plano de como você conquistará isso. Essa é a parte que as pessoas fogem. Mas se você fizer, vai dar certo. E não é nada complicado. Apenas pegue essa mesma folha de papel que você está escrevendo e escreva. Elabore um pequeno plano. E só tem uma coisa que é fundamental no teu plano. O teu plano é por onde você vai começar a estudar. Qual o primeiro curso? Qual o segundo curso? Qual o terceiro? Porque só existe um jeito de você mudar. Colocar novas informações nessa tua cachola. Você tem que encher essa mente com novas informações para subscrever aquelas que você possui. Então o plano é simples. Primeiro, por exemplo, professor Marcos aquela vez, não, eu vou aprender inglês, depois eu vou ensinar inglês, depois eu vou fazer treinamentos e eu vou dar palestras. Esse era o meu plano. Depois eu fui me adaptando. No meio do plano apareceu o marketing digital. Mas o segredo é, tenha um plano. E o meu plano era, aliás, ele começou quando eu saí do garimpo, que era fazer faculdade. Eu vou fazer faculdade, até vou contar meu plano para vocês. Como que ele era? Eu vou fazer faculdade, depois eu vou prestar concurso para inspetor de polícia, e eu vou ser inspetor de polícia, e depois eu vou prestar concurso para a Polícia Federal. Esse era o meu plano. Quando eu fui, passei no vestibular e comecei a estudar, e comecei a conversar com um amigo policial que eu tinha, ele realmente me disse, Marcos, não é uma boa ideia, você tem que estar sempre se cuidando, sentar de costas para a parede, você perde os amigos. E eu disse, opa, não gostei da ideia. Continuei a faculdade e decidi ser professor. E na minha mente eu sabia que eu adoraria ser professor de inglês. Acredite, criei a minha realidade. Apareceu o emprego de professor de inglês sem saber inglês. E aí eu comecei a elaborar novos planos. O primeiro plano eu elaborei de forma inconsciente, mas eu elaborei. Agora você deve elaborar um plano. Como que você pretende mudar de vida? Fazendo o que primeiro? E o quarto, comece a buscar o conhecimento necessário que te levará à nova vida que você merece. Não tem outra alternativa, você vai ter que estudar, tá? Você quer ser uma pessoa melhor, você precisa saber mais coisas. O nível, a qualidade de uma pessoa é medido pelo tamanho do seu conhecimento. O que você sabe fazer hoje reflete diretamente no seu resultado. Agora deixa eu te dizer uma palavra de alento. Ninguém no mundo é melhor que você e ninguém no mundo é mais inteligente que você. Se as pessoas conseguem um resultado que você não consegue hoje, é porque elas sabem alguma coisa que você não sabe. Agora preste atenção nisso. Absolutamente tudo o que você precisa saber para ser uma pessoa de sucesso é algo que pode ser aprendido. Tudo que você precisa saber para ser a pessoa que você quer ser pode ser aprendido. Você pode aprender e eu sou a prova viva disso, tá? E agora, como a mudança acontecerá em sua vida? Professor, como que a mudança acontecerá em sua vida? E eu vou te mostrar como que a mudança acontecerá em sua vida. Então, vamos lá. Lembre-se, o subconsciente não tem a capacidade de pensar, ele não pensa. Então, se você fazer essas informações passar pelo consciente e elas ficarem fixas no subconsciente, elas começam a se tornar tuas novas verdades. Então comece a ler novos livros, faça novos cursos, ouça novos áudios com novas verdades. Ele não tem a capacidade de rejeitar. Se você começa a repetir essas informações de novo, assim como eu fiz, elas ficam fixas no seu subconsciente. E você começa a tomar novas atitudes, você começa a ser um homem confiante.
Eu jamais, gente, estaria aqui falando com vocês dessa forma, com essa certeza, com essa confiança, se eu não tivesse passado por esse processo. Tá? Ele não sabe o que é real, então você vai criar uma imagem na sua mente. Ele não sabe o que é imaginação e o que é real, não distingue. Você vai criar a imagem do seu sonho e você vai dizer o seguinte: já é real, já é real, já é real. Tá? Não distingue passado e futuro, tá? Não distingue futuro, tudo é presente, tá? Para ele tudo é presente. Então ele vai aceitar, já é real, tá? E eu vou mostrar para vocês. Para aqueles de vocês que conhecem a história do professor Marcos, já me ouviram falar isso várias vezes, mas eu vou contar de um jeito diferente agora, ou mostrar alguma coisa. E para você que não sabe quem é o professor Marcos e o porquê eu ensino isso, eu vou te mostrar. Durante 15 anos, gente, era assim, dessa forma que eu trabalhava. Todo sujo, desse jeito, de bota de borracha. Esse cara dessa foto sou eu, tá, gente? Essa foto foi tirada um pouquinho na metade de 2000 e comecinho de 2009, tá, gente? Comecinho de 2009. Nós estamos em 2017, gente. Comecinho de 2009 foi tirada essa foto. Durante 15 anos eu trabalhei no garimpo, tá, gente? Esse cara sou eu. Olha só a situação, todo sujo. Essa vez eu estava em cima do barranco, derrubando o barranco. Isso aí é um martelo compressor que eu sempre falo nos meus vídeos. Olha só as minhas calças ali, ó, de barro, porque eu estava com aquele galão cheio de água, jogando dentro do buraco ali para não trancar com barro. Eu tinha que derrubar todo esse barranco aí, tá? Então aqui estou eu lá agarrado no cabo do apá, até dando um sorriso, eu sorri ali para tirar a foto. Bem mais magro, né, gente? Pesava 70 quilos, hoje eu peso 85. 15 quilos mais magro. E aí estava eu, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Olha só, aqui, gente, aqui é a prova viva, tá? Aquela outra foto que eu tirei, a primeira, é que eu estava com a mão em cima, que na verdade eu queria mostrar aquele montão de pedra ali que eu tô sentado. Vocês podem ver que tem um cabo de apá e um picão ali. Então nós tínhamos mais de 3,5 metros ali, 3 metros de pedra para tirar com as mãos. Mas vocês podem ver que eu literalmente saí de dentro de um buraco. Aquele cara lá, gente, era o professor Marcos. Aquele cara era o garimpeiro Marcos Trombetta. Eu literalmente saí do buraco. Agora a minha pergunta para você é: você que está assistindo a este vídeo aí, você quer saber exatamente o que foi que eu fiz para sair dali e chegar aqui? Você quer saber o que foi que eu fiz para passar por essa transformação daqui para cá? Daqui para cá? Você quer saber mesmo de verdade? Deixa eu ver. Você quer saber mesmo? Gostaria de saber. Você quer saber o que foi que eu fiz, gente, para fazer essa mudança, para passar de lá para cá? Melhorei, né, gente? Melhorei bastante, né? Fiquei até mais bonito, eu acho. Quem quer saber, gente, como foi que eu fiz essa transformação aqui, ó? Como que eu passei desse cara aqui, ó, do lado esquerdo, ou menos aqui para mim, do lado esquerdo para o lado direito? Como foi que eu troquei de vida? Olha o estilo que eu me vestia para o estilo que eu me visto. Capacete, bota de borracha, todo sujo. Passar para cá, aplaudido, dando palestra sobre riqueza. Sabe o que foi que eu fiz, gente? Eu vou sintetizar tudo que eu ensinei para você agora, preste atenção. Essa é a nossa mente, gente. E o que eu expliquei para vocês é que nós pensamos em imagens. Por isso que eu disse que o primeiro passo, decida o que você quer, decida, por favor, faça isso por você. Eu estou ensinando um segredo que vale milhões aqui para você, siga. Crie uma imagem. A imagem que eu tinha na minha mente era essa aqui. Um dia, enquanto eu caminhava, fazia uma caminhada matinal, ouvindo um áudio, tá, gente? Ouvir áudios é o segredo, gente. Ouvir áudios é o segredo. Eu estava ouvindo um áudio do Anthony Robbins e o Anthony Robbins disse: feche seus olhos e eu quero que você faça o mesmo exercício agora. Feche seus olhos e imagine que no canto direito da sua cabeça, bem aqui, no cantinho do seu olho direito, começa a brilhar uma luz. Começa a brilhar uma luz bem fraquinha, como uma lanterna ao longe. E essa luz vai se aumentando, 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 e ela chega ao outro lado. Você vê, ela está aumentando na sua frente e ela explode. Tudo é luz. E a luz começa a se apagar e a formar uma imagem. Ela vai se apagando e ela forma uma imagem. Essa imagem é a imagem da pessoa que você sonha em ser. É a imagem de quem você quer ser. Qual a imagem que se forma? E eu me emociono quanto isso. Porque
eu me lembro como se fosse hoje, eu estava caminhando na beira de uma invernada, e naquela invernada tinha um banner grande, e a imagem que se formou, quando eu olhei para aquele banner, eu não vi outra coisa a não ser essa imagem. Era essa imagem, era eu fazendo o que o Brandon Burchard está fazendo. E eu ouvia os áudios de Brandon Burchard, e ele dizia que o sonho dele era que algum dia alguém ouvisse a voz dele em um áudio. E eu pensava, puxa, como deve ser legal alguém andar pelo mundo ouvindo você falar. E eu criei essa imagem, gente. E eu me emocionei. E criar esta imagem, gente, que ela está aqui do lado de fora, ela acontece ali, ó, onde eu coloquei ela. Criar essa imagem é no consciente. Por quê? Porque eu expliquei para você que o consciente tem a capacidade de pensar e de criar imagens. Crie uma imagem perfeita para você. E essa era a imagem que eu criei. E eu comecei a pensar sobre essa imagem, a pensar, a me emocionar, e eu coloquei essa imagem no subconsciente. Eu pensava sobre isso o dia todo. Eu falava para os meus amigos, eu finalmente decidi o que eu quero para a minha vida, eu vou ser palestrante. Eu nunca mais esqueço de um amigo meu que um dia ele disse, mas isso dá dinheiro, Marcos? E eu disse, claro que dá, cara, tem gente que ganha 150 mil por palestra. E eles ficaram pensando, esse cara é louco, saiu de dentro do garimpo ontem, tá me falando em 150 mil por palestra, só pode ter batido com a cabeça. Mas eu não quis saber da opinião, por isso que eu deixei meus amigos de lado. E eu foquei em estudar, gente. Eu estudei. Pensa que eu estudei, gente. Eu estudava 18 horas por dia quando eu não estava dando aula. Não existia sábado e nem domingo para mim. Desliguei a televisão para todo sempre. Estudava. E eu comecei a sentir, escutem a palavra, comecei a sentir no meu corpo um desejo de materializar isso. Eu comecei a sentir uma vontade imensa de fazer isso. E eu comecei, lá vem a palavra, eu comecei a acreditar que eu podia. Eu comecei a acreditar que eu era capaz. E eu comecei a estudar e eu comecei a ensinar pessoas. Comecei a ensinar. E eu insistia com essa imagem. E o que aconteceu, gente, que eu materializei na minha vida esta imagem aqui. Dessa forma aqui. Vejam só. Na minha primeira palestra em São Paulo, essa foto foi tirada. Olhem só. Olhem só o ângulo, olha só o que eu estou fazendo. Olhem só, gente. Se materializou, se tornou verdade, absolutamente verdade. A única diferença é o microfone, a gravata que eu estou usando. Mas olha o gesto, olha as mãos, gente. Olha as mãos. Olha as mãos, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Observa isso. Observe, eu não estou inventando, eu estou contando, eu estou mostrando tintim por tintim, passinho a passinho que você tem que fazer e seguir. É só acreditar em mim. Olha só. Professor Marcos, palestras, paletó, gravata, tudo sobre riqueza. Esse é o caminho exato. Esse é o caminho exato que você deve seguir para construir uma nova vida. Esse é o caminho exato. Crie uma imagem, decida, siga tudo que eu ensinei sobre mudança de paradigmas aqui. Esse é o caminho que você deve seguir para construir a vida que você merece. É isso que você tem que fazer. Você deve colocar novas informações em sua mente. Decida o que você quer e depois começa a fazer o que eu fiz. Estude. Ouça áudios e mais áudios, vídeos e mais vídeos, leia livros e mais livros. Não desista nunca, não pare nunca de estudar. Vocês me ouviram falar aqui que eu comprei um curso novo do Greg Braden ontem. Comprei um curso novo do Anthony Robbins a semana passada. Comprei vários cursos nas outras semanas. Gente, eu chego a estudar 8 horas por dia, todos os dias. Todos os dias, gente. Todos os dias. Porque eu não quero jamais voltar de onde eu saí. E eu não vou deixar os meus paradigmas me dominarem, tá? Bom, agora tudo que você precisa fazer é começar essa mudança, tá? Agora é a hora que você decide, neste momento, agora, assuma um compromisso com você, que hoje você vai começar a tua mudança de vida, tá? Hoje. E agora é a hora de agir, tá? Agora é hora de fazer. Eu passei para você o que você precisa aqui. Agora é a hora que você decide fazer, tá? Agora é a hora que você simplesmente toma a decisão que você vai fazer, tá? Agora é o momento, gente, que você simplesmente
vê tudo que eu mostrei, vê tudo que eu passei, da onde eu saí, onde eu cheguei, e você diz para você, eu vou fazer. Porque no dia em que aquela imagem, você criou a imagem na sua mente, no dia em que eu criei aquela imagem, gente, eu não era ninguém, eu não era nada. Eu era um simples professor, aprendendo inglês, gente. Mas eu ouvi e eu pensei, eu estava ouvindo. E eu tinha ouvido poucos dias antes o Brandon Burchard dizer como seria bom alguém ouvir a minha voz num áudio. E eu pensei, cara, já pensou um dia alguém ouvindo o professor Marcos por aí, caminhando de manhã e eu ensinando as pessoas a sonharem? E aquela imagem, tá? Aquela imagem surgiu, tá? Aquela imagem surgiu e eu comecei a estudar. Agora é a hora que você decide, tá? Decide, tá? Gente, vocês têm duas escolhas agora, tá? Vocês podem pegar tudo que eu ensinei para vocês agora e vocês vão buscar o conhecimento de vocês. O conhecimento está aí, tem 1 milhão de cursos, tem 1 milhão de livros, tem 1 milhão de coisas que vocês podem fazer. Mas se vocês decidirem agora, eu posso continuar ajudando, tá? Eu posso continuar ajudando vocês e eu quero continuar ajudando. Então prestem atenção. Semana passada, gente, eu lancei um treinamento aqui, várias pessoas compraram. Foram quase 1.000 pessoas que compraram. E eu sei que as pessoas estão por aqui. Um treinamento chamado Como Sair do Buraco, tá? Um treinamento em áudio que eu criei. A maioria de vocês até estava na aula, já sabe, né? O que aconteceu? Nós criamos aquele treinamento, gente, para ser vendido por R$497. E a semana passada nós decidimos fazer, tá, por R$197. Só que foi muito grande o número de pessoas que disseram, professor, pelo amor de Deus, professor, deixa essa promoção, deixa esse preço. Eu quero comprar, mas a semana eu não tenho dinheiro. Que incrível, gente, nós não termos R$147 no bolso. É triste, tá? É triste, gente. Eu já passei por isso, tá? Então, gente, nós tomamos a decisão de deixar hoje, tá? Hoje para vocês ainda, o valor do treinamento, como sair do buraco, tá? Em áudios, tá? Treinamento em áudios, ainda pelo valor de 147, tá? Só que eu tomei uma decisão de fazer uma coisa por vocês que eu não avisei nem o Roberto e não avisei nem ninguém, tá? Nem o pessoal não sabe, tá? Nem o pessoal não sabe. Gente, nós vamos colocar aqui para vocês a oportunidade para vocês adquirirem o treinamento, para vocês começarem os estudos de vocês. Eu já vou mostrar aqui tudo que tem, tá? Dentro do treinamento, mas eu vou dar 2 bônus para vocês hoje, tá? 2 bônus. Eu vou dar essa aula aqui, tá? Porque essa aula aqui nós não vamos dar, gente. Essa aula, ela vale uma fortuna, gente, essa aula. Vale uma fortuna, tá? Para vocês que comprarem hoje o treinamento Como Sair do Buraco, nós vamos dar de bônus essa aula. Nós vamos subir ela e vamos dar de bônus. E o pessoal que já comprou, que está aqui, o que eu estou vendo que o pessoal está aqui, também vai ganhar, tá, gente? A aula de hoje e a aula de sábado passado de bônus. Vocês assistindo a aula de sábado passado, vocês assistindo a aula de hoje e vocês seguindo tudo que está no treinamento Como Sair do Buraco, não existe como vocês não mudarem de vida. E eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador agora tudo que vocês vão receber dentro do treinamento. Roberto, coloca o botão aqui. Pessoal, não saiam daqui sem adquirir esse treinamento. R$147. R$147. São 21 áudios, são 6 horas de coach com o professor Marcos, tá? Onde eu vou cantando toda a minha história para vocês, tintim por tintim, tintim por tintim, tudo o que eu passei. Vocês vão se emocionar com a minha história, vocês vão entender tudo, mas se vocês seguirem aqueles passos, vocês têm a minha palavra que vocês chegam ao sucesso. Porque eu sou conhecido ao redor do mundo hoje. Ao redor do mundo. E tudo começou porque eu comecei a ouvir áudios, tá? Uma das coisas que eu aprendi é que a decisão é sempre sua. Eu não consigo decidir por você, eu só consigo te ajudar a revelar o melhor. Lembra como que eu comecei a aula? Eu só te ajudo a revelar. Eu quero que você revele o melhor para você. Entre de cabeça nesse estudo. Você pode ter o que você quiser, você pode ser quem você quiser ser, você pode ter tudo.
Ah, eu mudei a minha vida. Vocês viram aquela foto, a primeira foto, em 2009, gente. Para! 2009, gente. Isso é surreal. Muitas pessoas dizem, não, professor, não pode ser possível. É possível, cara. E é tão possível, gente. Tá? É tão possível que nós colocamos para vocês esse treinamento por R$147. E eu vou dar essa aula e vou dar a outra aula da semana passada, que são de valor incalculáveis. Talvez vocês não perceberam ainda, mas se vocês reassistirem a sala de novo, e de novo, e de novo, e de novo, vocês vão dizer, meu Deus, mas cada vez que eu assisto, eu vejo coisa nova. Você não vê coisa nova. Existe coisa nova em você. Cada vez que você assistir a essa aula hoje, você vai ver coisa nova em você. Não é na aula. Ó, o pessoal já começou a comprar. Gente, beijo no coração de vocês por vocês comprarem por um motivo. Porque eu adoro ver gente crescendo. E vocês vão crescer. Hoje pela manhã, o meu amigo Cláudio esteve aqui na minha casa. Veio da Bahia, pessoal. Veio da Bahia, tá? E sempre que vocês quiserem vir conhecer o professor Marcos, eu recebo, tá, gente? Se é em dia, só que liguem primeiro. Ele não me ligou. Teve sorte que eu ia saindo no portão para ir buscar um pastel para tomar café hoje. E daí eu recebi na minha casa. Veio da Bahia me trazer um presente e me cumprimentar, me agradecer pelo treinamento Mudança de Paradigmas 2.0 e pelo Sentimento é o Segredo, tá? Por que isso? Eu jamais receberia isso, ninguém ia me conhecer quando eu estava no garimpo. Mas hoje eu entendo que transmitindo o que eu aprendi, isso acontece. Gente, mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado por vocês fazerem parte da minha vida e me ajudarem a realizar as minhas metas, conquistarem os meus sonhos. Beijo no coração, fiquem ligadinhos no meu canal no YouTube, que sempre tem muito vídeo, muita novidade para vocês. E quem não conhece o meu blog ainda, habitosdosucesso.net. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.